Olá, eu sou o Nelson do Ecoateliê Botânico e hoje esse vídeo é para você que quer trazer mais verde para dentro de casa, mas tem dúvida de que espécie de planta utilizar, tá? Então a gente vai falar de plantas de meia sombra, plantas de sombra, algumas suculentas e cactos que suportam esse ambiente interno, né, de casa, de apartamento. E se você ficar até o final do vídeo, eu vou te dar uma dica de um aplicativo que facilita muito a nossa vida na hora de identificar qual é a espécie que a gente tem em casa. Porque se a gente sabe qual é a plantinha, fica muito mais fácil da gente identificar quais são as suas necessidades, tanto nutricionais, de umidade e de luz. Beleza? Então, vamos para o vídeo e fica até o final. Então vamos começar a nossa lista pelas plantinhas de meia sombra. Mas afinal, o que é meia sombra e o que é sombra? Então pense num ambiente onde os raios do sol eles vão incidir sobre as folhas apenas em uma parte do dia. Ou aquele solzinho da manhã cedo, ou o sol do final da tarde. Então as plantas elas vão receber luz direta, porém só durante uma parte do dia. Então isso é uma meia sombra. A sombra é aquele ambiente onde não tem incidência de raios solares diretamente sobre as plantas, em nenhum momento do dia. Pode ser um ambiente até bem iluminado, mas as plantas não vão receber a luz diretamente em suas folhas. Beleza? A primeira planta da nossa lista de meia sombra é o calário. Uma planta muito bonita, com uma folhagem bem exuberante. As cores delas são bem variadas, vão desde nervuras avermelhadas até uma folha totalmente vermelha, rosa, a maior parte branca como essa daqui e chegando até o translúcido. Então tem algumas espécies de calário que você consegue enxergar a sua mão atrás da folha. É bem interessante. Ela gosta de bastante luminosidade, tá bom? Porém, no sol pleno, se ela pegar muito o sol mais forte, ela tende a ficar uma folha bem amarelada. Na minha opinião, fica um pouco mais feia, né? Ou menos bonita, na verdade. Tá? Ela tem uma característica de perder todas as suas folhas em algumas épocas do ano, né? Podendo ser tanto na seca mais extrema ou num frio mais rigoroso, a depender da localização que você está, tá certo? Ela é uma planta tóxica, tá? Então tem que ter um pouquinho de cuidado se você tem algum animal ou criança mais curiosa, enfim. Mas é uma planta muito bonita, é um coringa que gosta de umidade, porém é um solo muito bem drenado, tá bom? Ela não gosta de encharcamento, certo? A segunda planta da nossa lista é o Philodendron. Essa que é um gênero parente das monsteras, no caso a famosa costela de Adão, e são plantas que são nativas de florestas tropicais. Elas crescem nas florestas embaixo das árvores altas, né? Então elas não recebem pouca luz direta, né? E a gente deve reproduzir esse tipo de ambiente em casa, então solzinho da manhã, como eu falei, ou final da tarde. E são plantas que gostam de umidade. Nós aqui em casa temos um pouco de corrente de ar, né, no final da manhã. Então minha esposa e eu, a gente sempre borrifa um pouquinho de água nas folhas diariamente, para que ela mantenha a umidade, não sequem demais e fiquem mais verdes, mais bonitas. É uma planta muito bonita, então tem folhas enormes, em vários formatos diferentes, vale a pena ter em casa. Nossa terceira da lista é a Alocácia, ela também conhecida como a joia da Amazônia. É uma planta, como o nome sugere, né, nativa da Amazônia, então ela também gosta de umidade, né, mas nunca solo encharcado. Lembrando que umidade não significa água em excesso no substrato. É um solo bem drenado, mas com uma rega mais frequente. Ela, quando tem a folha novinha, ela é meio encarquilhada, tal, e a partir do momento que ela vai crescendo, vai amadurecendo, ela tende a ficar mais lisa e tem essa, realmente, é uma cor muito bonita, né? É um padrão de folha bem brilhante, parece até plástico às vezes.
Ela não cresce muito, mas tende a formar um maciço, sabe? Ela cresce e enche bem um canteiro, se for o caso, né, abaixo de uma árvore maior. A quarta espécie da nossa lista é a Tradescantia. Essa daqui é uma planta também muito variada em cores, tá? Então, desde o rosa, tons prateados, verde, o roxo bem mais intenso. Ela tende a ficar cada vez mais arroxeada à medida que ela vai recebendo mais luz, tá? Mas ela suporta até o sol pleno, mas fica mais contente e feliz em uma meia sombra, tá bom? Então, essa é uma das espécies que nós temos. Também é conhecida como trapoeraba em alguns lugares, trapoeraba roxa, enfim. É uma planta que também gosta de umidade, porém não gosta de solos encharcados, tá bom? Nossa quinta sugestão são agora plantas de porte menor. Essas três plantinhas aqui, elas aguentam tanto a meia sombra como uma sombra também, tá certo? No caso aqui nós temos duas peperômias, que é essa daqui, a peperômia melancia, e essa daqui de baixo, a peperômia caperata, tá bom? E essa daqui é a fitônia, que é também conhecida como planta mosaico. Ela tem as nervuras na coloração branca, rosa, vermelho, e são plantas de forração, né? Muito utilizadas também essas duas principalmente para a produção de terrários, tá? Então elas gostam de um ambiente úmido, suportam bastante umidade, então tenta não colocar ela numa corrente de ar. Se colocar em um lugar mais ventilado, sempre dá uma borrifadinha para manter as folhas úmidas, que ela vai crescer muito bonitinha, tá bom? Nossa sexta opção é a monstera. Essa que é uma espécie bem pequenininha, prima e irmã da costela de Adão. As monsteras, elas, assim como os filodendros, são da família das aráceas, né? São plantas que nascem aos pés de árvores, né, em florestas tropicais úmidas, e vão crescendo, se apoiando nessas árvores. Elas não são parasitas, elas apenas utilizam os troncos das árvores como suporte, né, já que elas não têm troncos firmes, né, caules rígidos para suportar o peso dela. Então ela vai crescendo se você colocar um tutor e tende a pender se você não colocar um tutoramento, tá certo? Então essa é uma espécie bem pequena. A costela de Adão, muita gente já conhece, ela dá realmente folhas bem grandes, muito maiores que essas daqui. Gostam de ambiente de solos de substrato úmido, porém não encharcado, tá bom? Bom, agora vamos partir para as plantas de sombra, tá? Não quer dizer que ela não seja também para um ambiente de meia sombra, porém ela vai se adaptar melhor a ambientes um pouco mais escuros. Porém, quando eu falo escuro, não é breu, entendeu? Não é aquele lugar que não tem uma janela no ambiente. Não. Quando a gente fala em ambientes de sombra, são ambientes que, como eu falei, recebem iluminação, porém não é uma iluminação direta, mas tem luz. As plantas precisam de luz para fazer fotossíntese. Só as de plástico que realmente conseguem ficar naquele lugar que não tem uma janela, não tem uma fonte, né, de luz natural para elas. Tá? Então, a Comigo Ninguém Pode, né, muito famosa, muito conhecida. Hoje a maior parte muita gente está chamando ela, né, pelo seu nome científico, até para tirar um pouquinho dessa carga pesada que é o Comigo Ninguém Pode. Então a Dieffenbachia, né, ela é uma planta que suporta um pouco mais de falta de luz direta, tá? É muito bonita, porém, né, como o nome sugere, tem que ter cuidado, principalmente com criança e com pet mais curioso. Uma segunda espécie que também suporta um ambiente com menos luz, menos ventilação de ar e, enfim, um ambiente um pouco menos favorável para as plantas é o coqueirinho. É bem também conhecido, não é nenhuma novidade. Na casa da avó a gente sempre achava um coqueirinho em casa. Nossa terceira opção para plantas de ambientes sombreados é a espada de São Jorge.
Essa daqui que é um coringa, também muito fácil de ser encontrada. Ela é extremamente rústica. Se não tiver quase luz, ela aguenta. Se tiver muita luz, tiver no sol pleno, pegando sol do meio-dia, ela aguenta. Umidade também, se regar demais, se regar de menos, ela não está nem aí. Ela vai-se embora, tem o seu crescimento que é moderadamente lento, mas é muito fácil de cultivar, né? Então, principalmente para quem está começando, espada de São Jorge é uma baita de uma opção. A gente tem algumas espécies que são bem maiores e outras menores, como essa mini espada de São Jorge aqui, que está numa coquedama, lá no nosso banheiro. Uma quarta opção é a Zamioculca, ela que é uma suculenta africana, tá? Muito rústica também, bastante resistente a ambientes com ar-condicionado, pouca circulação de ar, com pouca luminosidade natural. Ela vai muito bem para esse tipo de ambiente interno, de escritório, enfim. Tá? Ela não precisa de muita rega, como eu falei, ela é uma suculenta, então ela armazena bastante umidade já. É fácil de propagar, por uma folhinha dessa você consegue fazer a propagação dela, ou também pela divisão da torceira, porém ela tem um crescimento bem devagar, tá certo? Mas muito bonita, linda, uma folha que parece de plástico até, de tão brilhosa que é, e firme, né? Uma textura bem interessante. Não tolera sol, tá bom? Então ela vai muito bem também em ambientes de meia sombra, como eu citei anteriormente, porém de sol pleno ela não tolera, ela vai queimar, amarelar as folhas, ficar bem feia. Tá? Então, essa aqui é uma mudinha de jiboia. Ela é bem novinha e é uma planta super versátil. Ela vai bem desde o sol pleno até a sombra. Assim como filodendros, monsteras, se você tutorar, né, colocar ela em um lugar onde ela tenha condições de subir, ela realmente vai subir. Mas se, como nesse caso aqui, ela não tiver esse suporte, ela vai pender, né? E fica muito bonita, ela é já bem comum, tende a criar uma cortina verde muito bonita. Ela é super fácil de propagar, você pode simplesmente cortar um raminho, como a gente fez aqui, ó. A gente cortou um ramo, você coloca ele na terra, ou em um recipiente com água por uns dias, ela já começa a emitir raízes. Ela é realmente muito fácil de se propagar. Se você colocar ela em um ambiente com muita luz e com espaço para crescer, ela vai ficar com folhas realmente enormes. Tem gente que até acha que são plantas diferentes, porque aqui você tem uma folha ainda pequenininha, né, como por ser uma muda, e ela pode ter folhas do tamanho de uma costela de Adão e realmente até com cortes. Tem um vídeo aqui no canal que eu vou deixar para vocês verem a diferença, né, de uma jiboia adulta, né, com espaço e em sol pleno para uma a meia sombra, que é o caso dessa aqui, tá? Então ela aguenta um ambiente, por exemplo, de um banheiro com uma janela pequena, que tem mais umidade, não gosta de encharcamento, mas tolera bem um solo bem úmido. E para quem gosta de cactos e suculentas e quer trazer essas plantinhas para dentro de casa, a gente tem algumas opções que vão muito bem num ambiente que tenha luminosidade, né? Que são o caso das crássulas, crassula ovata, que é a planta jade, também tem a orelha de Shrek, né? Temos alguns colares que são muito bonitos, são pendentes, o corações emaranhados, colar de pérola, colar de golfinho, colar de banana, cactos como a orelha de Mickey, castelo de fada, a ripsalis, algumas mamilárias, também vão super bem dentro de casa. Temos opções de suculenta como no caso das aloes e das rauórtias. As aloes são da família da aloe vera, né, a babosa. Elas até não gostam muito de ambiente de sol, tendem a queimar e ficar meio feinhas. Gostam realmente de ficar à meia sombra dentro de casa, tá? Então tem opção para todo mundo. Eu falei, lógico, só algumas espécies, mas a quantidade é enorme. E como é que a gente faz para identificar as plantas que a gente tem em casa
e saber, né? Poder pesquisar com maior facilidade para saber se ela é de um ambiente de sol, de meia sombra, né? Se ela é um pouco mais rústica, enfim. Tem um aplicativo que nós usamos aqui em casa, que é o plant.net. Ele é muito bom, você só tira uma foto, tá, da folha da planta, ou da flor, ou até da estrutura da planta inteira, coloca lá e ele vai te pesquisar, vai te mandar algumas sugestões de plantas para você ir olhando qual é a mais semelhante e pelo menos se aproximar, né, de qual é a espécie que você tem em casa. Você tendo essa informação, é muito mais fácil você identificar quais são as exigências que ela tem, né? Nutricional, de rega, de luz, enfim. Então, espero que vocês tenham gostado das dicas, tá? Se você gostou, compartilha, curte esse vídeo, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito. Isso deixa a gente muito mais motivado a continuar sempre fazendo mais e mais vídeos para vocês, tá bom? Um forte abraço e conte com a gente.